Olá! Para quem pergunta, será que eu preciso tirar o siso ou não tiro o siso? Para quem tem dúvidas sobre o siso, continua com a gente, assiste esse vídeo que eu vou tirar várias dúvidas sobre essa polêmica da extração do siso. Nem todo mundo nasce com dente do siso, que é o terceiro molar. Tem gente que nasce com os 4 bem posicionados e que nem precisa extrair, que tem função mastigatória, que mordem direitinho. E tem gente que nasce só com 3, só com 2, só com 1. Tem gente que nasce sem nenhum siso. E tem gente que nasce com siso e precisa extrair. Então, cada caso é um caso. O siso não é um dente que tem que ser extraído em todas as pessoas, mas cada caso é um caso. Alguns fatores que fazem com que a gente recomende o paciente a extrair o siso é quando esse dente, ele tá um dente numa posição ruim que atrapalha a higienização. Então, se é um dente que está numa posição que você não consegue limpar ele corretamente, é um dente que vai dar problema, né? Então, ou você aprende a limpar ele, ou então você elimina ele para não ser um problema para a boca como um todo, né? Outra condição é quando esse siso ele está numa posição em que ele pode prejudicar o dente do lado. Quando ele está inclinado, ele está numa posição que quando você vai limpar, você acaba não conseguindo direito e prejudica o dente do lado. Também é uma indicação. Outra indicação é quando o dente ele não tem função mastigatória. Então o siso, às vezes, ele não terminou de nascer, ele não nasceu corretamente, não está na posição certa, ou você tem só o superior e não tem o inferior, ou vice-versa. Então esse dente não morde junto com outro dente. Então se ele não oclui com outro dente, é um dente sem função. Puxa, mas se meu siso tá lá quietinho, ele não tem função mastigatória, mas ele não tá me causando problema nenhum, eu não posso deixar ele lá? Tem que ser avaliado, porque às vezes o siso ele tá quietinho, aparentemente quietinho, mas ele pode estar instruindo, que a gente chama, ele pode estar crescendo, saindo ali do espaço dele, procurando contato com outro dente que não existe. E aí nessa extrusão, nesse crescimento, ele pode estar travando, atrapalhando a movimentação da mandíbula como um todo. Então, geralmente, um dente que não tem função mastigatória, ele vai mudar de posição e vai gerar problemas. Então, normalmente eu recomendo extração sim, tá? Agora, tem uma coisa que é importante. Em alguns casos, mesmo quando o dente tá fora de oclusão, ele não tem função mastigatória, quando ele tá numa posição errada, mesmo nessas condições, a gente não recomenda extrair quando? Quando ele tá dentro, a raiz dele tá dentro de um nervo que passa aqui embaixo. Tem um nervinho que passa embaixo das raízes, que se esse dente estiver dentro desse nervinho, a cirurgia pode ser uma cirurgia que venha levar a uma parestesia, para você ficar com a parte do rosto paralisada. Então não compensa. Então, o que a gente precisa para decidir se o paciente tem indicação de extrair o siso ou não é primeiro uma avaliação clínica criteriosa, um exame clínico que vai avaliar a necessidade. E mesmo com a indicação de extração, a gente precisa de uma radiografia panorâmica e em alguns casos de uma tomografia. Geralmente um dente que não tem função mastigatória, ele vai mudar de posição e vai gerar problemas. Então normalmente eu recomendo extração sim, tá? Agora tem uma coisa que é importante. Em alguns casos, mesmo quando o dente tá fora de oclusão, ele não tem função mastigatória, quando ele tá numa posição errada, mesmo nessas condições, a gente não recomenda extrair quando? Quando ele tá dentro, a raiz dele tá dentro de um nervo que passa aqui embaixo. Tem um nervinho que passa embaixo das raízes, que se esse dente estiver dentro desse nervinho, a cirurgia pode ser uma cirurgia que venha levar a uma parestesia, para você ficar com a parte do rosto paralisada. Então não compensa. Então o que a gente precisa para decidir se o paciente tem indicação de extrair o siso ou não é primeiro uma avaliação clínica criteriosa, um exame clínico que vai avaliar a necessidade. E mesmo com a indicação de extração, a gente precisa de uma radiografia panorâmica e em alguns casos de uma tomografia para entender como que está a relação da raizinha do siso em relação ao nervo, esse nervo que passa aqui embaixo, que é o nervo alveolar inferior. Mas, tendo indicação de extrair, extrai o siso, porque ele é um dente que pode dar problemas depois se ele estiver em uma dessas condições que eu falei, tá? E se for fazer, o ideal, tira os 4 de uma vez. Você vai tomar a medicação uma vez só, você vai ficar de repouso uma vez só, um procedimento de uma vez só, com um ótimo cirurgião.
você resolve tudo de uma vez só. Então é isso, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, dá um like, segue aqui o Instagram que tá aqui embaixo e faz comentário, faz pergunta que a gente vai tentar responder todas as perguntas. Um abraço, até a próxima!